Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Confiar. Hoje tenho o prazer de estar acompanhada pela Mariana Moreira. Olá, Mariana. Olá, Bem-vinda. obrigada. A Mariana é nutricionista materno-infantil e hoje então vamos falar sobre nutrição, grávidas e o pós-parto, certo? Certíssimo. Vamos a isso. Então, Mariana, para eu perceber aqui melhor e aqui os nossos ouvintes, o que é que tu fazes? Então, basicamente, eu trabalho com casais que querem engravidar, Uhum. com grávidas e depois acompanho também o pós-parto e vou ali um bocadinho até à introdução alimentar. Normalmente acompanho a introdução alimentar das clientes que já acompanhei a gravidez. O que é que eu faço? Ajusto toda a alimentação, verifico como é que estão as análises, vejo como é que estão os níveis das vitaminas, dos minerais, vejo se é preciso ajustar alguma suplementação e garanto que têm uma gravidez muito tranquila, Uhum. que têm bebés muito tranquilos e, portanto, que há um bem-estar e que Uhum. têm vontade de ir à segunda e à terceira gravidez. Muito bem. Então, e qual é a tua formação? Eu tirei Ciências da Nutrição, em primeiro lugar, depois tirei também um mestrado em Nutrição Clínica. Uhum. Na altura ainda não sabia muito bem em que área da nutrição é que me ia focar. Acabei por fazer também uma pós-graduação em nutrição desportiva, assim para ver o que é que eu gostava mais ou não. Trabalhei algum tempo em emagrecimento, até que percebi realmente que o que fazia a diferença. Eu acho que nós temos impacto desde o início, ou seja, na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, etc., não só num adulto com o Uhum. emagrecimento, mas desde a pré-conceição e desde a gravidez. Naqueles que são os nossos bebés de hoje em dia, nós conseguimos prevenir tudo isso quando eles forem adultos, o excesso de Ok. peso deles, etc. E então comecei a focar-me na área materno-infantil e aí comecei a tirar cursos. Estou na minha segunda pós-graduação em materno-infantil no Brasil, Ok. tudo online. E já tirei também uma série de outros cursos online focados nesta área. Depois é uma área que está em constante atualização e, portanto, Sim. tem que estar sempre a estudar. Curiosidade, porquê é que estás a tirar um curso online no Brasil? Porque sabes que a nutrição em Portugal só existe há cerca de 40 anos. Ok. E no Brasil é uma área que está muito mais desenvolvida. No Brasil é normalíssimo, toda a gente tem a sua nutricionista. Não sei se tinhas essa Ah, não, ideia. não sabia. Toda a gente vai à sua nutricionista. Cá não é bem assim. Portanto, lá há muito mais informação, há muito mais esse cuidado. Lá um nutricionista, inclusive, passa, por exemplo, os manipulados em termos de suplementação, Uhum. consegue fazer uma requisição de análises diretamente ao laboratório. Está uns passinhos um bocadinho mais à frente que eu acho que nós conseguimos chegar lá daqui a uns Mas quer dizer que anos. está integrado no Sistema Nacional de Saúde deles? Ou, Sim, sim? sim, Ah, ok. Então é está mesmo interessante. aceito pronto, pelo Ministério, vamos dizer. É verdade, Pois, ok. está reconhecido, não é? Exato. Eu acho que nós vamos chegar lá. Daqui a uns aninhos nós chegamos lá. Porque eles lá no Brasil eles começaram há quanto tempo? Porque aqui falaste há 40 anos é que se Olha, não te conhece. sei dizer na Sim, mas verdade. bem antes. Bem antes. Ok. Bem antes. E então aqui nós temos alguns cursos, mas são muito focados na nutrição pediátrica, Ok. não tanto na saúde Pois. materna. Eu trabalho também com muitas mulheres que têm síndrome de ovários poliquísticos, endometriose, Que a pouco se fertilidade do fala, não é? casal. Pouco se fala, muito pouco se fala. Ok. Então, mas apesar de não haver aqui um curso específico na tua área, é uma área que é regulamentada em Portugal? Sim, sem dúvida. A nutrição A é nutrição em si é? regulamentada, temos Ok. uma ordem, a Ok. Ordem dos Uhum. Nutricionistas. A nutrição materno-infantil não existe essa especialização reconhecida cá em Portugal, Sim. mas sem dúvida que a nutrição é regulamentada. Ok. Então, e porquê que tu achas que é tão importante haver esse seguimento personalizado? Porque nós podemos todos ir à internet e ver o que é que se deve ou não comer, mas a verdade é que todos nós, mulheres, somos diferentes e os homens também, porque os homens também têm ali um contributo, mas porquê que é tão importante ter aqui um acompanhamento personalizado? Tem contributo e é interessante falar nisso e vejo cada vez mais homens focados também, é giríssimo ver isso, e empenhados Uhum. na parte da fertilidade do casal.
eles fazem mesmo um esforço e vêm à consulta aos dois. É muito interessante ver isso e vejo mudanças na alimentação deles e esforço, redução de tabaco, de Pois. cafeína, etc. Isso tem muito impacto. A propósito da questão que me colocaste, porque é que faz diferença? Eu noto que faz diferença e é uma coisa que vejo. Eu sei que faz, enquanto nutricionista, pelo que eu estudo, mas na prática, trazer isso para as pessoas e o que eu vejo é, tenho pessoas que me procuram, eu já acompanho os irmãos dos meus bebés, isso é giríssimo. Uhum. E tu pensas, epá, mas aquela pessoa já foi acompanhada, já foi às consultas da Mariana, já sabe o que é que vai Pois, comer, sim. o que é que pode, o que é que não pode comer. Mas é muito além disso, Ana. Então, é o bem-estar a gravidez inteira, é tu saberes a cada semana o que é que tens que comer mais, se é mais proteína, se é mais gordura, Uhum. se precisas de mais ômega 3, se agora tens um déficit de vitamina D, ok, vamos lá, vamos aumentar a vitamina D. E portanto é muito além de o que é que eu posso ou não comer, o que é que eu posso ou não fazer se sou ou não imune à toxoplasmose, e portanto, claro que isso vá na internet e eu disponibilizo também nas minhas redes sociais, com Uhum. todo o gosto, mas o que era o que eu te dizia, eu acho que faz a diferença e noto isso realmente na prática quando já tenho os irmãos dos bebês e grávidas que foram acompanhadas por mim, tiveram alta e agora voltaram e estão a ser novamente acompanhadas. Isso também deve, se calhar, porque apesar de ser a mesma pessoa, a gravidez, toda a gravidez é diferente, São muito não é? diferentes, E é até verdade. pela idade, porque a pessoa que já teve um já não tem a idade que teve quando teve o primeiro, não é? E se calhar isto também acaba por aqui impactar também a gravidez e Também, como é que está a decorrer. também tem muito impacto. A gravidez é diferente, mas agora estava-me a lembrar de uma cliente minha, só contar aqui uma história engraçada. Olha, por acaso é um caso clínico que eu uso, é assim daquelas pessoas mais resilientes que eu conheço, sempre bem dispostas, já passou uma fase difícil, Uhum. alguns abortos, entretanto vem ter comigo, engravida, corre tudo lindamente, tem uma bebê e ela, passado uns tempos, tem alta, não é? E eu Uhum. digo, olha, até ao próximo se quiser ter. Ela manda-me uma mensagem: "E Mariana, eu sei que não trabalhas com emagrecimento, e pá, mas estou aqui, não me estou a sentir muito confortável, não sei o quê." Pá, e eu conheço perfeitamente os hábitos alimentares daquela pessoa, Sim. portanto não me custa nada. E então, olha, claro que sim, eu faço-te um planeamento de segunda a domingo, o que é que vais comer ao almoço e ao jantar, e ajudo-te, pronto. E entretanto faço-lhe isso, dou umas dicas para ela ter mais energia, etc. Passado umas semanas, ela manda-me uma mensagem: "Olha, Mariana, é só para saber se isto está adequado à gravidez ou não, estou grávida outra vez." Mas isto para dizer que cada gravidez é diferente. Ela teve hiperemese gravídica na Sim. primeira, Ou que seja, é, podes, exato, de filha. eh, esteve a vomitar até ao dia do parto. Portanto, há coisas que nós conseguimos, eu consigo dar muitas dicas para os enjoos, para os Uhum. vómitos, etc. Mas quando é uma hiperemese gravídica, posso dar ali uma outra dica, mas é muito difícil controlar totalmente a situação sem ser por medicação. Ok. E quem tem uma vez, tem nas Costuma gravidezes ter. Ah. seguintes. Pronto. E se calhar pior. Pois, e eu estava a comentar com ela agora já está a meio dessa gravidez, eu estava a comentar com ela: "Ai, estás ótima, a tua cara está fantástica, até estás melhor desta vez." Ela: "Não, não, estou muito pior, só aprendi a lidar com isto." Ah! Portanto, é isso, cada gravidez é diferente, mas depois Realmente. também a forma como a pessoa lida com Pois, isso faz essa diferença, sim, como encara. Mas são casos claro, específicos, eu quero acreditar que de uma forma geral elas se sentem bem, não é? sim. Ok. Aqui voltando um bocadinho para trás, eu gostava de perceber como é que tu chegaste a esta área. Olha, eu desde pequenina que eu já sabia que queria ser nutricionista. Eu fui uma criança com excesso de peso, Ok. lidei com excesso de peso na família e, portanto, eu lembro-me de ver livros de dietas lá em casa. Eu e o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, Uhum. comprávamos revistas no verão que tinham aquelas dietas malucas. Havia uma dieta que era a dieta dos pontos. Nós Sim. andávamos a fazer a dieta dos pontos e depois, basicamente, usávamos os pontos todos para comer gelados. Ok. Pois claro que aquilo não devia ser assim, não é? Sim. Mas tive esse contacto desde muito cedo com a área da Esta nutrição, preocupação. esta Sim. preocupação, sem Hum. dúvida.
E então, aos 15 anos, eu já sabia a faculdade para que queria ir. Eu entrei na faculdade aos 17 anos, portanto já Uhum. sabia que queria ir para aquela faculdade, já tinha assim tudo muito definido. E foi a partir daí que realmente, eu acho que desde sempre tenho amigas que me dizem que não me veem sequer noutra área, sempre me imaginaram como nutricionista, Uhum. porque realmente eu sempre me assumi como nutricionista, é verdade. Engraçado. É. Mas quer dizer que se calhar com a tua experiências também podias acompanhar crianças que como tu passaram por esse excesso ou não? Também poderia. Uhum. Acaba por ser um desafio diferente, Ok. sabes? Porque acompanhar as crianças é uma educação que é mais uma educação alimentar que tu tens que fazer não só às crianças, mas Como também aos aos pais, pais. pois. Olha, eu lembro-me de estar novíssima das primeiras consultas que eu dei, imagina. Ainda por cima, adorei trabalhar lá em Alcácer do Sal. Uhum. As pessoas são assim muito desbocadas, é muito engraçado, eu adorava trabalhar lá. Mas ao início fui muito novinha, comecei a trabalhar lá e uma senhora até disse: "O quê? É este bebé que vai substituir a minha doutora?" Porque eu fui substituir uma nutricionista que foi de licença de Ok. maternidade. Portanto, logo para Ui. começar assim. E acompanhei uma menina. E a menina sentou-se com a mãe e a menina não comia peixe. E eu comecei a perguntar: então, e não comes peixe nenhum? E comecei a dizer assim vários tipos de peixe. Então, Sim. e se for salmão? E ela: não, 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 não. Então, e se for pescada? Não, 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 não. Bacalhau? Não, não, não. E eu quase a chorar e a mãe: coitadinha, coitadinha, pronto, já chega, já chega. Como se eu lhe estivesse a fazer uma maldade só a dar dicas ou Uhum. receitas Claro. ou sabes? E então acho que é um desafio um bocadinho diferente. Sim. Ahm, Poderia ser uma área que eu podia explorar, claro que sim, mas Aliás, era a continuação, não é? Porque acabas por se fazer o pré-maternidade, não é? Engravidar, a gravidez, o pós-parto, e se calhar acompanhavas. é Mas pronto, é uma verdade, mas eu especialização. acho que depois também é uma coisa muito Sim, sim, específica, também porque acredito não que é sim. fácil lidar com Sim, esse público. claro. E quando eu comecei nesta área, tinha uma pessoa, uma das minhas professoras, dizia: quem é nutricionista de todos Sim, não é nutricionista de de ninguém. ninguém, claro. E portanto, Sim, eu acho que é fundamental tu focaste numa claro. área Sim, sim. específica e daí eu ter-me focado no início, Uhum. naqueles tais 1100 dias que se fala muito, Ah, que é desde a pré-conceição ok. até à introdução alimentar. Vá, passa ali um bocadinho, mas eu vou até à introdução alimentar Do bebê, do bebê. ou seja, aqui 4, 5 Seis meses, meses, 6 seis meses. meses. Ok. Muito bem, então vamos aqui a perguntas mais específicas, nomeadamente na pré-conceição. Achas mesmo que vais-me dizer que sim, que a resposta é óbvia. A nutrição pode realmente ajudar quem está a tentar engravidar? Faz muita diferença, sim, sem dúvida. Então, e porquê que nós, quando vamos ao médico, o médico diz-nos não pode comer isso, em vez de nos dizer deve comer aquilo, não é? Olha, tens toda a razão. Deveria ser essa a abordagem. E já começa a ser, eu acho Hum, que sim. Eu acho que já começa a ser essa abordagem, hum, eh, porque também há alimentos que tu realmente não deves comer, sim, açúcares, processados, etc. mas isso eles não falam no açúcar. Eles falam no peixe cru, na salada mal lavada. Mas isso estás a falar já na Pois, gravidez. exato, exato, tens razão, estou a confundir. Exato, na pré-conceição não sei então. Na pré-conceição, Não dão dicas. provavelmente não dão dicas, tens razão. Desenrasca-te. Mas já começam a encaminhar, que eu acho que é um grande Ah, é? progresso. Encaminham para ti? Começam a encaminhar, Ok. sim, acho maravilhoso. Eu acho que começamos a trabalhar muito Pois é mais em importante. equipa, Uhum. uma equipa multidisciplinar, do nutricionista, o médico, há toda uma Sim. equipa que consegue fazer a diferença. Como é que a nutrição pode ajudar? Tu também eu sei que é difícil para quem está de fora, eu posso-te contar aqui uma série de histórias de Uhum. pessoas que vieram ter comigo e que fizeram um primeiro tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro e não correu bem, e depois quando começaram a fazer, a mudar os hábitos alimentares, tiveram muito mais sucesso e podes dizer, olha, foi uma questão de sorte, ou Uhum. Sim. estavam mais descontraídos. Já tive casos de pessoas, engraçadíssimo,
que tinham a fertilização in vitro marcada, portanto o tratamento, Sim. por algum motivo foi adiada e nesse entretanto engravidaram Olha. de forma espontânea. Sim. É lindo isso, Uhum, não é? claro. Só que realmente tem impacto e isso nota-se, as mulheres notam. Até tinha uma amiga minha que eu ajudei desde a pré-conceição que me dizia: Olha, Mariana, eu era um bocado cética em relação a estas coisas, mas eu até gostava de ir à televisão falar sobre isto. Porque eu notei diferença no meu ciclo, eu notei Pois. diferença, eu Sim, sim. notei quando é que eu estava a ovular, eu notei diferença no meu fluxo, a partir do momento em que comecei a fazer exatamente aquilo que tu me estavas a Uhum. dizer. E eu acho que isso só mostra que realmente a nutrição faz toda a diferença. Lá está, os homens, temos um espermograma de um homem, ele consegue reduzir o tabaco ou eliminar, de Pois. preferência, reduzir bastante a cafeína, reduzir os açúcares, comer mais sopa, comer Fazer mais desporto. legumes, fruta, fazer desporto, exatamente, e temos uma melhoria no espermograma. E então temos mesmo ali a Sim. Sim, há ali prova provas, do exato. impacto Sim. que tem na pré-conceição. Ok. Tenho agora uma grande dúvida. Por que motivo algumas mulheres engravidam com facilidade e outras não? Olha, essa, Essa é difícil. essa é muito difícil, é verdade. Hum, Será porque elas já tinham uma boa dieta alimentar? Há muitas que sim. Sinceramente, o corpo já está mais preparado, Sim. já tem umas boas reservas de ferro, já tem umas boas reservas de vitamina D. O nosso corpo é uma máquina muito inteligente, e é mesmo. E portanto, se tu não estás preparada para engravidar, imagina, tens umas reservas de ferro mínimas, Uhum. que depois o teu bebê vai precisar daquelas Delas, sim. reservas, tu nem sequer vais conseguir engravidar à partida, Ok. não é? Hum, e há mulheres efetivamente que engravidam com mais facilidade do que outras. Mas aí depois depende de tantos fatores, sabes? Não é só Sim, a mulher, é tens o o casal, psicológico o também, não é? psicológico, o casal em si, O cansaço. sim, o cansaço, os hábitos alimentares, o sono é fundamental, o exercício físico, como Uhum. falávamos há pouco, a alimentação, a forma como tu te alimentas. Então, se calhar, uma das dicas é saber como é que estamos a nível de fazer análises, não é? Porque é a primeira coisa para saber a Sempre. nível das reservas, como tu disseste. É, sempre. Aliás, o recomendado é que quando tu pensas em engravidar, Uhum. deves logo começar. O ideal é começar 3 meses antes. Sim. Para quê? Para teres tempo, se tiveres algum déficit, de depois corrigir esse déficit Uhum. e entrares plena na gravidez. Para já tens muito mais facilidade em engravidar Sim. e depois tens uma gravidez muito tranquila, muito plena, sem aqueles sintomas chatos, sabes? Uhum. Vómitos, enjoos, etc. Mas ou seja, os médicos atualmente, que análise é que fazem e quais são aquelas que tu aconselhas a fazer que não estão ainda a ser passadas pelos médicos? Há alguma que nem sempre eles passam e que para ti é Há fundamental? Ah, muitas, é? Então há podemos falar muitas, eu sobre sou isso. muito chata. Eu tenho sempre um documentozinho para mandar para os médicos. Há muitos que já me conhecem, já sabem, e são os queridos, e eu envio as análises. Olha, aliás, houve um médico uma vez que eu só dou consultas presenciais num sítio. E então fui para esse local, e portanto, como vou a esse local, apanho muitas grávidas depois Uhum. dos mesmos médicos, não Sim. é? A primeira vez que apanho uma grávida, peço ali uma série de análises, ela chega à consulta e ela é muito sincera e que eu adoro. As minhas clientes têm uma vontade enorme comigo, Uhum. eu deixo-as mesmo à vontade. Ela disse: Mariana, vou ser muito sincera. Ele não passou, ele disse: a nutricionista que se preocupe que você não ganhe muito peso. E eu, ok, respirei fundo, está tudo bem, vamos tratar disso. Mesmo assim, vou escrever mais uma cartinha a justificar o porquê. Continuei a escrever. Agora esse médico passa-me as análises todas, inclusivamente quando recebem as análises e mandam para ele, ele diz logo: mandem para a Mariana resolver o que é que há de fazer. Ah, Que é ótimo, porque pois. às vezes eles também precisam de Sim, perceber o porquê claro. de nós estamos a pedir e que não é injustificado, não Uhum. é? Mas existem, isto a propósito das análises, existem Sim. uma série de análises. Já há muitos médicos que pedem, Uhum.
Mas ainda assim, aquelas, por exemplo, a ferritina, as reservas de ferro, Sim. a vitamina D, o cálcio, o magnésio, o ácido fólico, a homocisteína, a vitamina B12, essa é a minha preferida, tenho sempre que falar nela. Não sei se sabes, a vitamina B12, eu estou sempre a falar nesta vitamina, é aquela que regula o sistema nervoso dos bebés. Ok. E então, regula os ciclos de sono e as Uhum. crises de choro intensas. E quanto mais B12 as mães têm, mais tranquilas vão ser as noites de sono lá em casa, Uhum. depois. Porque é que normalmente os médicos não pedem? Porque se tu fores a um laboratório, normalmente tens ali os valores de referência, o valor de referência da B12 é entre 200 e 900, por Sim. exemplo. Pois Quase toda a é gente tem os grande. 200. Pois, sim. É muito grande O a intervalo, diferença. sim. Eu, na gravidez, quero no mínimo a 500. Pois é, essas coisas que os médicos não Aqueles sabem detalhes. valorizar, É sim. isso mesmo. Ok. É isso mesmo. Pois, porque tens o intervalo das análises, mas depois tens sempre aquele. Mas aqui, por exemplo, o ferro ou a vitamina D, pá, convém ter muito mais porque depois vai-se esgotando, não Claro, é? claro, porque é diferente. Uhum. Tu tens uns valores de referência para um adulto, Exato. que tanto pode ser, posso ser eu, pode ser tu, pode ser um homem, Uhum. um adulto, quer esteja grávida ou não. Ok. E na gravidez tu tens outras necessidades mais Sim. específicas. Portanto, tenho sempre ali uma Interessante. listinha de análises que eu peço, pronto, exatamente para ajudar a controlar, o que eu te dizia, para Sim. garantir que tem uma gravidez muito tranquila, para garantir que no final me dizem: Mariana, quando eu lhes dou alta, Mariana, vemo-nos novamente daqui a uns tempos, porque correu tudo tão bem que Uhum. têm vontade de voltar a engravidar. Portanto, esse é o grande objetivo. Então, e os homens? O que é que tu verificas a nível da Olha, saúde deles? verifico também, os homens às vezes são deixados um bocadinho para trás, sabes? Eu noto isso. Mas é importantíssimo, não é? Claro Porque que aqui é é, 50-50 o claro trabalho, que acho eu. é. Eu digo sempre, tu queres não só o melhor óvulo, mas também queres o melhor Exato. espermatozoide, não Sim. é? E é importantíssimo. E então eu também lhes peço, Porque os mas homens, dá-me ideia que, pelo menos pelo SNS, eles não fazem análises. Quando é para faz. pré-conceição. hum, Normalmente eu peço Sim, mas os para. médicos de Por clínica norma, geral não. não pedem. Por norma, não. É a É a mulher. mulher que quer engravidar, o homem está ali ao lado, mas não Exatamente, precisa mas de, é de isso. ajustar nada. É isso mesmo. Eu peço, normalmente o homem faz aquelas análises da medicina no trabalho, não é? Sim, pronto, sim. Aquelas E faz básicas. o, se calhar, HIV, essas coisas todas, não é? Sim, sim, Sim. eventualmente. Também peço assim umas análises mais específicas, nomeadamente o ferro, a vitamina B6, que é muito importante nos homens a nível da fertilidade. Peço para ver como é que está o cálcio. Já detectei muitos déficits em homens. A vitamina D Uhum. também tem muito déficit, que tem impacto a nível da espermatogênese, que é a formação de espermatozoides. Ok. Então, e há alimentos que prejudicam a fertilidade? Sim, sem dúvida. Aquilo que falávamos há pouco de os O açúcares, açúcar? alimentos Sim. processados, cafeína, as bebidas alcoólicas, portanto, Gordura? as gorduras em excesso. Depende das gorduras Ok. também. Mas gorduras, que se não forem umas gorduras boas, não é? Se forem gorduras saturadas, são prejudiciais também, sem dúvida. Os óleos, Ok. isso faz muita diferença. Agora, vamos dizer que a mulher então engravidou e agora vamos falar da gravidez. Uhum. Ahm, Achas que temos que adaptar a alimentação consoante o trimestre da gravidez? Tenho a certeza. Sim? Não só consoante o trimestre, consoante as semanas. Consoante as Eu semanas, vou dizer, eu já exato. não sei falar em meses. Ok, Portanto, está quando bem. me dizem estou grávida de 4 meses, tenho que fazer contas na minha cabeça porque é conta à semana, Então, sabes? se calhar, algumas dicas. Nas primeiras, eu não sei, semanas, o que é que temos que privilegiar a nível da alimentação? Pronto, então vou-te dar assim Sim, aqui o aqueles básicos básico, que eu sim. costumo dar. É 2 ovos por dia todos os Dois dias, por ovos por dia. exemplo. Se bem Como que é que é o ovo? É cozido? Como é que é ou feito? cozido, ou estrelado, Qualquer ou coisa serve? mexido, tem que ser bem cozinhado. Ok, Não pode ser aquele estrelado que hoje é mais correr, ok. que é maravilhoso, mas não pode ser.
pronto, durante uns tempinhos é para uma Então, e o boa colesterol causa. não fica afetado? Não fica nada Não? afetado. Sabes que isso tem a ver com o Um ovo, mito. é um mito, porque o ovo é um alimento que efetivamente tem colesterol, mas Sim, não se sintetiza no nosso organismo da mesma forma ok. e então não aumenta os nossos níveis de colesterol. Pelo menos o mau, não é? Porque há o mau Exatamente. e o bom. E se calhar O há alimentos HDL que e o aumentam LDL. o bom, mas o bom eu já percebi que é bom, por isso. Exatamente, exatamente. Acaba por proteger e esse aumenta através do exercício físico, por exemplo. Ok. O ovo, na gema, tem colina, que é fundamental para o desenvolvimento do tubo neural do bebê, para a memória de grávida, Ok. que sabes bem o que isso Fica é, não afetada. é? Não só durante a gravidez, Como mas depois. vai até aos 2 anos da criança. Uhum. E portanto, 2 ovos por dia. Essa é Ok. certinha. Se bem que há mulheres que enjoam do ovo. Portanto, Pois. depois temos que andar ali a fazer umas jogadas para ver se elas conseguem comer os ovos. Frutos secos, nozes, amêndoas, avelãs, etc. Também fundamentais por causa do ômega 3. Ok. Mais coisas. Mais carne do que peixe, porque o Uhum. peixe tem mercúrio Ok. e, portanto, pode ser de alguma forma prejudicial para o bebê, e então, no máximo, 3 porções de peixe por semana, Uhum. mais carne. Atenção que eu acompanho cada vez mais grávidas vegetarianas e aí Pois. vamos para as leguminosas. Ok. Há sempre alternativas. Leguminosas, os tofus, há sempre alternativas. Uhum. Mais coisas que eu costumo recomendar. Os laticínios também são importantes, os iogurtes, o leite, os queijos, os legumes, obviamente, a fruta, 3 peças de fruta por dia, todos os dias, garantir que bebem água, garantir que o intestino está bem, isso aí eu sou ultra chata. O intestino tem que funcionar todos os dias. Uhum. Porquê? Porque só assim é que nós conseguimos garantir que há uma boa absorção dos nutrientes, Ok. para além de que conseguimos prevenir, por exemplo, o risco de diabetes estacional, porque há um maior controle da glicémia. Ok. É giro, não é? Há Uhum. assim Sim, uma sim, série as de coisas estão voltas. ligadas. Isto é o básico, vá. Sim. Tipo, lista de compras de primeiro Primeiro trimestre trimestre, ok? básico. Sim. Depois vai avançando consoante as semanas. Há ali umas semanas que tu tens que aumentar um pouco mais a gordura. Ok. Lá está, gorduras boas, não é? E onde é que estão as gorduras boas? Ou aumentas através das oleaginosas, os frutos Ok. secos, aumentas as quantidades, ou aumentas, sei lá, dás, por exemplo, abacate, ou às vezes também jogo muito com os laticínios. Agora, em vez de comeres um iogurte natural, comes Uhum. um iogurte natural grego, por Ok. exemplo, percebes? Em vez de comeres um queijo fresco magro, comes um queijo fresco meio gordo. Temos que aumentar a gordura de alguma forma. Depois chega ali uma altura que tens que aumentar a proteína. E portanto há assim umas jogadas. Mas depois o mais giro disto é que não é assim tão linear, Uhum. porque nem toda a gente pode aumentar assim tanto a Sim. proteína, porque nem, imagina, nem toda a gente pode aumentar assim tanto a gordura, depende sempre da pessoa que tens ali à tua frente. Então, mas quer dizer que tens que estar sempre a controlar o sangue ou como é que tu sabes? Eu estou frequentemente a pedir Aqui é análises, mensal? não é mensal, eu acabo por pedir, normalmente os médicos pedem uma análise por trimestre, Sim. um conjunto Uhum. de análises por trimestre, Uhum. e eu peço sempre mais umas. Acabam Ok. por ter 2 por trimestre. Ok, duas por Peço trimestre. sempre as minhas extra. Ok. Uma dúvida. Será que os enjoos são uma resposta do cérebro para nos proteger de certos alimentos? Também, é Também? giro Ah, é? isso. Sim, também. De uma forma geral, os enjoos têm muito a ver com a hipoglicemia. Ok. Ou seja, o que é que isto significa? Tu estás muitas horas sem comer, Uhum. imagina, jantaste, és uma pessoa que sempre estiveste habituada a fazer jejum, não estás habituada a comer nada à ceia, não te apetece comer pequeno almoço, acordas mal disposta, depois estás mal disposta, estás enjoada, Não não te consegues apetece comer? comer. E depois é uma Pois. bola de Sim. neve, não te apetece comer, ficas mal disposta e por aí vai até ao final do dia. E na verdade o truque é mesmo comer, para não haver esses picos de Uhum. glicémia. Mas por outro lado, pode ser também uma resposta como tu estavas a dizer. Sim. Mesmo aquela questão que eu estava a dizer dos ovos. Sim. Há mulheres que enjoam os ovos Uhum. e é uma resposta do nosso organismo porque há um risco grande de os ovos Não estarem frescos. não Não. estarem frescos. Sim.
e disse ser Será por causa perigoso. disso? Sim, há Que estudos que giro. mostram isso, Ou se é calhar giro, também, não se é? calhar a pessoa já é uma pessoa com não, mas tu falaste que o colesterol não afetava. Não, há mulheres que adoram ovos, Hum, comem ovos todos os dias, engravidam e não não conseguem. conseguem. E é mesmo uma resposta do nosso corpo, e está Sim. estudado, é giríssimo isso, que é, como há esse risco grande daquilo não ser bom para ti e Sim, muito menos para o teu bebê, tu enjoas. pois. Como há mulheres que enjoam o café, por Sim. exemplo. Ou há mulheres que eram fumadoras e enjoam De completamente o repente cigarro. conseguem parar, Sim, pois. sim. Pois também há aquelas mulheres que enjoam, por exemplo, com os cheiros dos produtos domésticos, Sim, de sim, porque são limpeza. químicos, é Exato, e faz verdade. sentido. Por isso é que eu depois pensei, se calhar é o cérebro aqui a bloquear, É lindo, a mandar é. sinais. Ok, então, e agora no pós-parto e na amamentação? Ah, vamos mudar a alimentação quando depois de ter o bebê? Sem dúvida. Sim? Mas eu começo a mudar logo na gravidez. Portanto, a minha última consulta de Sim. gravidez é já a falar do pós-parto. Ok. Porquê? Que é já para prepará-las, porque tu no pós-parto não vais estar a pensar em alimentação. Pois. Então, mais vale eu prepará-las minimamente, que é para elas terem Se tudo mais ou organizarem. menos organizado. Sim. Ok. E então faz diferença, porque é o que eu lhes explico. O que eu quero num pós-parto imediato é que elas tenham energia e boa produção de leite materno. Pois. O resto, depois logo se pensa. Uhum. Ou seja, o resto é dieta, né? É Exato. perder o peso. Perder e voltar à forma Sim. física, porque se tiveres energia e boa produção de leite materno, muito mais facilmente também recuperas a forma Sim. física. Uhum. Mas para mim isso é o mais importante. E então começo logo a dar as dicas. E depois brinco muito com elas, que é então o que é que têm mais saudades? E vai desde, imagina, sanos de queijo da serra com presunto, os ovos rotos, a mousse de chocolate, coisas assim que elas vão matar saudades. Mas Uh, já podem depois comer no isso? pós-parto Ah, já! ok. E então é Pronto. explicar-lhes isso mesmo, e por isso é que eu entro nessa brincadeira, que é explicar-lhes que é suposto comerem de tudo. Uhum. A única coisa que devem evitar é excesso de cafeína Ok. e bebidas alcoólicas. Porque de resto, em termos de alimentação, Já é mais livre. é muito mais livre. Ok. É suposto comerem de tudo. Uhum. Mas depois há mitos giríssimos associados a isso. De coisas que não se podem comer. Sei lá, já tive meninas a dizerem-me: "Oh, Mariana, olha, não estou a comer laranja porque a minha sogra diz que azeda ao leite." Ah, pois, exato, sim. Pois, Mas porque depois não. estamos sempre preocupados com o sabor do leite, não é? Sim, mas isso é mito. Podem ficar descansadas porque a laranja não azeda ao leite. Mas o que se come acaba por dar sabor ao leite, ou não? Acaba por poder alterar Sim. o sabor do leite. Isso está Porque eu certíssimo. já ouvi dizer que tens de comer variado, nomeadamente legumes, que é para o bebê ir se habituando ao sabor dos Também, legumes. também tem impacto. Eu digo que deves comer um pouco de tudo, e estava a brincar com isso dos ovos rotos e da mousse de chocolate, mas claro que eu quero que comam bem e comam o Sim. mais natural possível, Uhum. não é? Mas claro que essas coisas fazem parte de vez em quando. Relativamente à questão das cólicas, por exemplo, Sim. não existe um alimento chapa 5 que provoque cólicas a todos os bebés. Uhum. Só para teres uma ideia, já tive grávidas, não, mães, que me disseram o ovo, por exemplo, dá imensas cólicas ao meu bebê, e outras que me disseram: Mariana, se eu não comer ovo, o intestino do meu bebê não Pois não funciona. funciona. Portanto, é o que eu digo: comam de tudo, porque depois nós vamos percebendo Sim. se há um alimento específico, porque pode haver Uhum. um alimento específico que vai provocar mais cólicas ao bebê. Mas a ideia é que ao início comam de tudo aquilo que estavam habituadas a comer, Então obviamente. consideramos que o leite materno acaba por também ter uma consequência no. Eu não tinha essa ideia. Eu pensava que o bebê tem cólicas porque é ele próprio que tem, se calhar, qualquer E imaturidade, sem dúvida, mas sem também o dúvida. leite também acaba por afetar muito. Pode afetar, sem Provocar, se calhar. dúvida, pode. Mas as cólicas todos os bebés têm, mais ou menos, Pois, mas todos há uns que acabam por sofrem ter. mais, Há sim. uns que sofrem mais, tem a ver com essa imaturidade, e Uhum. disseste Sim. super bem. A imaturidade intestinal Ou como também. eles também estão a mamar, não é? Porque se apanham muito ar e essas Às coisas vezes sim, eles todas. são muito sôfregos a mamar. Há bebés que sim, que depois ficam cheios de ar Pois, exato, na sim. barriga, não é? Mas a própria alimentação pode ter Sim, impacto, mas não é linear, e não são ok. determinados Uhum. alimentos, não saem da consulta com uma lista de alimentos que não Claro, podem comer. exato. Sim, o importante é variar. Agora, queria saber se há algum alimento que ajuda a recuperar o pós-parto.
Há vários. Ah, é? Ah, boa, Sim, então. também te posso dar a lista dos alimentos. Olha, outra vez Porque, os mais uma vez, não se fala nisso, mas a verdade é que acaba por ser pronto, é um grande sofrimento para o organismo, o parto, é um impacto muito grande o e a pós-parto. alimentação há que ajudar também, Sem acho. dúvida, sem Não só dúvida. o mental, não é? Porque lá está, há alimentos que nos vão saber bem e vão Sim, fazer bem, sim, mas sim. se calhar há outras coisas que se calhar podem ajudar a cicatrizar, não sei. Porque depois tu tens as alterações hormonais Uhum. e tens ali uma acumulação de cansaço às tantas, Pois. e depois tens uma coisa que é, durante toda a gravidez, foste a ano, depois és a mãe de. Uhum. E é uma coisa que eu tento muito combater, que é aquele espacinho em que elas têm consulta comigo São são elas. elas. Uhum. Eu vou pedir análises novamente. A chata das análises, eu Sei, disse. pois tem que ser. Análises pós-parto para mim são Uhum. fundamentais. Vermos se elas recuperaram bem os níveis de ferro, como é que está a vitamina D, elas vão estar imenso tempo em casa à partida. Portanto, há ali uma série de coisas que eu tenho que ver que tu podes pensar, ok, eu estou cansada, mas é normal porque estou num pós-parto, mas pode não ser assim tão normal. Uhum. Podes estar com algum déficit, Exato. estares com mais queda de cabelo. Vamos tentar descobrir o porquê. A partir dos 3 meses sabemos que há ali uma maior queda de cabelo, então normalmente eu começo antes a tentar prevenir um bocadinho isso. Mas a verdade é que às vezes podem ser déficits nutricionais, então é importante focarmos nisso. Uhum. Alimentos importantes, outra vez os frutos secos. Sim. Sou fã, mas é na teoria, atenção, porque a única coisa que eu não gosto, Anne, são frutos secos. E atenção, eu gosto de tudo, eu não sou nada esquisita. O meu prato preferido é a língua de vaca estufada, para tu ver. Eita. Eu como de tudo. Agora, nós, amêndoas, avelãs, eu tento, mas não consigo, então tenho que suplementar com ômega 3. Mas isto para dizer que eu sou muito fã, na teoria do ômega 3, dos frutos Dos secos, e quem gosta, eu recomendo imenso. São muito importantes no pós-parto. Ok. Exatamente para combater esse cansaço mental, Uhum. porque tu tens, lá está, alterações hormonais, acumulação de cansaço, a água é importantíssima, Uhum. vai ser importante, lá está, O leite. para a produção de leite materno. E há pessoas que dizem, tenho imensa fome. Não tens assim tanta fome, tens sede. Ah, E ok. has de experimentar beber água primeiro, é o que eu lhes digo. Bebes água primeiro, depois claro que vais comer porque não deixas ninguém passar fome, mas Sim. vais primeiro beber água porque isso faz diferença. O nosso cérebro com o cansaço acaba por Ah, ok. confundir a sede com fome. E então há ali alimentos que acabam por ser chave. A fruta, lá está, estás a comer fibra, o teu intestino vai funcionar melhor, tem mais água, tem ali vitaminas importantes, a sopa é importante Uhum. porque mais água, mais legumes, há ali uma série de alimentos que eu também tenho a tal listinha de compras e recomendo, sem dúvida. Agora lembrei-me num tema que é as hemorróidas, que se fala muito depois do Sim, e pós-parto. elas sofrem imenso. O que é que tu sugeres a nível da alimentação? Se Olha, alguma coisa existe. há uma coisa giríssima, ainda bem que me falaste nisso, voltando aqui um bocadinho atrás, que eu tenho recomendado, atrás no logo ao parto. Sim, ok. Agora, há uns estudos que mostram que comer pastilha elástica Uhum. logo depois do parto, sobretudo cesariana, mas eu já digo às minhas outras grávidas Façam também, também. independentemente do tipo de Uhum. parto, vocês comam pastilha elástica, ajuda no funcionamento do intestino. Ok. Isso faz diferença. Porque tu, para prevenires as hemorroidas, tens que garantir que o teu intestino está a funcionar bem. Uhum. O que é que acontece muito no pós-parto? Tu até tens uma vontade de ir à casa de banho, mas estás a trocar uma fralda, Pois, estás a dar maminha, e pá, já lá vou. E não vais. Ou entretanto sim, passou a é vontade. vontade. E depois acaba por ser muito mais difícil. Depois há aquela questão da água que também estávamos a falar, que é Ok. fundamental. E sou muito fã de utilizar probióticos, por exemplo, para garantir que o intestino funciona religiosamente todos os dias. Há ali uma série de truques que eu Uhum. utilizo, mas a maior prevenção das hemorroidas é garantir que o intestino está Ok. a funcionar Uhum. diariamente. Tá bem. Então, pronto, as mulheres acabam por ter o filho e querem logo emagrecer. Tu vês muitas mulheres que te contactam por causa disso, ou seja, acabam por estar mais focadas no tenho que perder o peso e menos no o corpo ainda precisa de reservas e nutrientes para alimentar? Não tanto, Não? acreditas? Eu acho que também é a forma como eu comunico para o meu público. Uhum. E elas percebem que o objetivo não é esse.
Eu noto que há muita facilidade e eu dou altas muito rapidamente. Pessoas que eu acompanho desde o início da gravidez, que fazem tudo certinho, e Sim. certinho com desvios pelo meio, Claro, obviamente, sim. não é? Que faz parte. Conseguem recuperar muito facilmente. Não tenho propriamente pessoas que me procurem, tenho algumas, mas já não é tão comum, porque felizmente já começam a valorizar mais. Mariana, eu estou extremamente cansada e preciso de ajuda porque eu estou muito cansada. Uhum. Ou porque quero otimizar a produção de leite Sim. materno, ou porque tenho a queda de cabelo. E também gostava de voltar a vestir as minhas calças de ganga. Isso é um bónus Sim. extra, claro. Uhum. Porque isto, lá está, outra bola de neve, é o que eu lhes explico. Não vale a pena comerem menos, porque ao comerem menos vão Estão produzir mais menos exaustas. leite, Uhum. vão estar mais cansadas, mas também vão gastar menos calorias. Então, Pois. se comerem mais, vão produzir mais leite, vão gastar mais calorias, vão mais facilmente recuperar a forma que tinham. Uhum. E então aí fazer-lhes perceber que elas até têm que comer um bocadinho mais, não é mais do que estavam habituadas a comer, é mais do que fazer assim uma dieta Uhum. maluca Sim. para emagrecer. Ok. Vamos então agora abordar os mitos. Tu já falaste um bocadinho sobre os mitos, lá está, ou as receitas, ou porque os conselhos familiares ou dizem que não comas isso ou aquilo. E eu queria perceber, para já, nós temos que comer para dois pessoas, ou seja, nós e o bebê que está a Não, ser de gerado, ou todo. não? Não? Há dias eu usei essa expressão porque tenho tido cada vez mais mães de gêmeos, cada vez mais gravidezes gemelares, Uhum. espontâneas, que é Sim. giríssimo. E então, numa das minhas grávidas, eu usei a expressão: ok, não vai comer por dois, vai comer para dois, por dois bebés. Mas não, isso obviamente é um mito. Nós vamos aumentando gradualmente, como te estava a dizer, Sim. dependendo das semanas, vamos Ok. aumentando a quantidade de gordura, de proteína, e gradualmente vamos aumentando as calorias, mas nunca comer por dois. Isso Sim. não faz sentido nenhum. Sentes alguma resistência por parte de pacientes em mudar os hábitos? Porque lá está aqui uma pressão familiar que diz que não podes, não é assim, sempre foi assim, tens de comer isto e é com isto que que o bebê vai ficar bem. Mais ou menos. Estou-me a lembrar assim, por norma não. Elas são muito queridas e felizmente confiam muito em mim e Uhum. seguem muito o que eu digo. Mas às vezes estava-me a lembrar de uma cliente minha muito magrinha que quando engravida começa assim a aumentar mais o peso e eu sei que ela está a comer bem, coisas boas. Disse, "Então, mas como é que é isto? Ela, oh Mariana, é que o meu marido acha que eu tenho que comer imenso e mete-me comida no prato e obriga-me a comer aquilo tudo. E depois o meu sogro diz que eu assim é que estou bonita." Ah, pois, Sim. sim. Mas pronto, é assim. Mas estavam a comer as coisas que eu estava a recomendar, pelo menos, sabes? Sim, Mas não vejo assim tanta resistência, que é uma coisa boa. ok. Relativamente à infertilidade, achas que ainda se fala muito, associa-se muito à mulher? Ser um problema da mulher? Sem dúvida, Sim, sem dúvida. Era o que nós falávamos. sim. O casal quer engravidar, vai ao médico, a É a mulher mulher faz que quer análises. engravidar. Sim, sim. Ok. E porquê que achas que este estigma ainda persiste? Olha, não sei muito bem se queres que te diga. Acho que já começa a mudar um bocadinho. Uhum. Talvez porque é mais. Os próprios homens. Os homens agora já mudam muito, e era o que eu estava a dizer, já vão à consulta, eles próprios querem saber e querem mudar os Uhum. hábitos e têm imensa força de vontade e querem acompanhar as mulheres no que elas estão a fazer. Mas acho que antes havia um bocadinho de resistência e se vamos entrar um bocado para outro tipo de conversa, mas era quase como tirar-lhes ali a masculinidade, Uhum. sabes? E então acaba por ser mais fácil primeiro culpar a mulher ou Sim, primeiro ir exato. ver a mulher. E até porque a mulher acaba por aceitar melhor do que o homem, Sim. se calhar. E em termos de análises também acaba por ser um bocadinho mais fácil. Sim. Vá. Depende das análises, na verdade, ou depende dos exames. Mas sim, eles têm muito mais resistência. Nós mulheres estamos habituadas a ir ao ginecologista Exato. uma vez por ano desde a adolescência, ou deveria ser suposto ser assim, Sim. não é? Eles não estão tão habituados a este tipo de consultas. Tu às vezes pedes o espermograma?
Eu não costumo pedir, porque por norma. Já foi qua- pedido. Sim, sim. Mas sabes como é que eles reagem? Porque há de haver alguns homens que ficam reticentes. Era isso que estávamos a falar. Há homens que estão super receptivos e está tudo ótimo, e há homens que têm dificuldade em aceitar. Achas que há uns que recusam? Olha, nunca tive assim nenhum que tivesse recusado. Uhum. E eu agora, voltando atrás, não sei se já pedi algum ou não. Se calhar depois de termos estado ali algum tempo, porque eu tento sempre acompanhar o casal, sabes? Sim. Depois de termos estado ali algum tempo a tentar e aquilo não estar a dar, talvez tenha pedido a um homem. Que tenha mesmo recusado, não tenho ideia. Ok. Mas dificuldade em aceitar quando Pois. vem um resultado menos positivo, sem Pois. dúvida. Uhum. Mas depois mais vontade em consulta em que haja mudanças, que é bom. Exato. Pois. Voltando aqui a um mito, é verdade que as mulheres têm desejos diferentes, consoante ou se é por o sexo, ser um rapaz ou uma menina, ou se é pelas semanas. Não. Porque é que se fala, Não, apetece-me azeitonas ou apetece-me, sei lá, limão? não, mas sabes, olha, tem a ver com a parte hormonal. Eu acho Ok. que às vezes nós temos mais desejo por coisas que são mais confortáveis para Uhum. nós, mas isso, até nós não estando grávidas, às vezes temos Temos, desejos. exato, sim. Ainda ontem tive desejo de caracóis, por exemplo, que é uma Mas isso coisa tem que a as ver com. grávidas podem comer. Ok. Pronto, ficam já a saber. Mas, por exemplo, se tiveres déficit de ferro, tens Uhum. mais desejos por coisas mais salgadas. Ok. Depois, Isso tem a ver mais uma vez pelo cérebro, então. O cérebro sente uma que precisa. uma Exato. carência Ok. nutricional. Pode ter a ver com carências, pode ter a ver com a parte hormonal. Depois, sabes que existe isto é engraçado, ninguém fala sobre isto, Uhum. um desejo é chamado a pica malácia. Desejo por comer coisas que não são comestíveis, Ok. tipo sabonete, tesouras, terra. Pois, a minha sogra era a terra, que ela fala sempre disso. Vês? Ela Então, e fala porquê? Porquê que tranquilamente. será? Não está assim propriamente muito estudado, pode ser algum déficit, sim. Ok. As mulheres têm muita vergonha de falar Pois sobre claro, isto. então não é normal. E eu tento logo abordar a questão e falar sobre pode acontecer isto para elas sentirem à vontade Exato. comigo para falar Sim. sobre isso. Ainda bem que a tua sogra Sim, falou sim, era a no terra, desejo de sim. terra. Às vezes pode ter a ver com a tal carência em ferro, pode ter a ver com outras carências, não está propriamente assim Bom, ainda então é bom muito. escutar a grávida porque à partida, pá, se queres comer tesoura é porque falta-te qualquer coisa, Falta vamos lá qualquer ver. coisa, vamos estudar, vamos ver como é que está esse zinco, esse Que selênio, giro. vamos. Pois, sim. É, Então temos que estar sempre também a escutar-nos, não é? A sem ver o que é que dúvida, nós, porque é que sem nós dúvida. queremos. Ok. Agora, aqui, relativamente ao teu acompanhamento, como é que funciona? O meu Hum, acompanhamento, Ou olha, seja, já percebi que há consultas online, presenciais, qual é a abordagem? Há aqui um estudo prévio, não sei, diz-me. eu só dou consultas presenciais uma vez por Uma mês. vez por De mês? resto é sempre online. Sim. Agora contratei uma nutricionista para a minha equipa, Uhum. que vai estar a trabalhar comigo, e tenho uma novidade até, tenho uns programas novos. Ok. Eu achei que era melhor e fazia mais sentido. Portanto, eu tenho um programa de pré-conceição, programa primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro Uhum. trimestre, programa pós-parto e programa introdução alimentar. Ok. O que é que isto significa? Imagina, tu vens ter comigo e vais para o programa de pré-conceição. Tens 3 consultas dentro do programa de Uhum. pré-conceição, gravei umas aulas de yoga específicas para cada período, Ok. cada programa, com uma amiga minha que é instrutora de yoga. E portanto tenho uma aplicação em que elas conseguem ter acesso a isso, têm acesso a e-books, têm um chat que podem sempre falar comigo à vontade. Uhum. Aliás, isso eu acho que quem é acompanhado por mim tem essa à vontade e sabe perfeitamente. Mesmo quando tem alta, sabem que eu estou sempre à Boa. distância de uma mensagem e gosto que elas sintam essa à vontade Hum. comigo também. E então esses programas, olha, estou muito entusiasmada porque eu acho que estão. Sim, ou seja, Esse é um pacote, é basicamente, um não? pacote. E é Ok. assim o meu bebé, sabes? Porque é uma aplicação, acho que aquilo está muito giro. Depois elas conseguem enviar-me fotos dos diários alimentares, eu consigo reagir no momento. Se quiserem, Ok. se elas não quiserem, não precisam de mandar nada dessas coisas. Muito Está bem. muito giro.
E a nível de. Tu trabalhas a nível nacional, internacional? Já que fazes online, se calhar Nacional e consegues. internacional, Ok. sim, Tens sim, sim. clientes aonde? Já fora de Portugal, já agora? Olha, tenho clientes no Reino Unido, tenho clientes em Angola, tenho nos Países Baixos, tenho no Brasil, tenho agora não tá na Estás mesmo Suíça, internacional. tenho em muitos sítios mesmo. Mas é tudo em português ou falas inglês? Tudo em Ok. português. Então são pessoas São que. portugueses que estão lá Ok. fora, Uhum. que por norma me contactam. Agora queria falar mais sobre, se calhar, testemunhos, já falaste de alguns, mas queria aqui, se calhar, um que te marcou, de um casal que estava com problemas de infertilidade e que notaste que a alimentação fez aqui a diferença. Olha, vou-te falar de alguns. Uhum. Um deles, por acaso falei-te há pouco, era um casal que estava há 4 anos a tentar engravidar, Uhum. portanto já tinha feito algumas fertilizações in vitro. Os familiares não sabiam, Sim, porque isto muitas vezes é um processo muito solitário, muito claro. vivido em Uhum. casal, e causa muito stress em casal, não é? E procuram-me, começamos a otimizar tudo. Para quê? Para garantir que o próximo tratamento corre lindamente, Exato, não sim. é? Entretanto, eles fazem a punção, ou seja, não sei se tens mais ou menos noção, mas Hum. fazem a recolha dos oócitos da mulher Sim. para depois fazer a fecundação com o espermatozoide e têm ali um embrião. E só depois disso é que vão fazer a transferência novamente para a mulher. Uhum. O médico vai de férias Não é? e, entretanto, ela engravida, espontaneamente. Pronto, esse foi assim um Sim. dos. Depois de 4 anos de Depois de infertilidade. 4 anos de Exato. infertilidade. Uma das histórias impactantes. Outra história impactante, lá está, aquela, aquela pessoa que estava a dizer que gostava de ir à televisão, que era um bocadinho Sim. cética, e que já casada há alguns anos não tinha pensado ainda em engravidar, porque é uma vida em casal tranquila, descontraída, ainda não tinham pensado nos filhos, temos tempo, não Sim. é? Nós gostamos de pensar sempre Pois, que temos exato. tempo e quando começam a pensar nisso, a coisa não se dá. Exato. Também é bom dizer que a probabilidade de engravidar a cada ciclo é mais ou menos 25%. Eu acho que as pessoas não têm ideia que é tão Mas reduzida. se calhar nem é 25% consoante a idade, não é? Consoante a idade vai sendo cada Vai vez mais reduzindo essa reduzida. percentagem, Exatamente, sim. 25% vai aos É 30 no início, anos. pois. Exato, depois vai reduzindo cada vez mais. E então tem ali aquela dificuldade, e começam também a procurar alternativas. E depois vão fazer o tratamento. Fizeram o tratamento, sim. E quando ela está na sala de operações, o médico vai ter com ela e diz-lhe, quando ela acorda, Sim. diz: Olha, não conseguimos fazer a punção, portanto, Sim. retirar, estás grávida, Ei! de forma espontânea. Que giro. Há histórias São muito 2 casos giras, bonitos, sim. sim. Tenho muitos, Boa, boa, felizmente. parabéns. Olha, depois mais, não, e agora vou contar mais umas histórias. Depois vocês selecionam, Sim, eu sim. corto umas quantas. Tenho uma menina que veio de Angola, está cá em Portugal, porque lá em Angola há muita dificuldade em fazer este tipo de tratamentos. Ok, pois. E em Angola há muitas mulheres que têm quistos Ok, nos sim. ovários. É muito comum. hum, Elas terem quistos nos ovários e, portanto, às vezes há alguma dificuldade em engravidar Engravidar. e não há tanto acesso a este tipo de tratamentos. E vieram para cá. E depois fizeram um primeiro tratamento, conseguiram recolher, ela conseguiu tirar ali imensos ovócitos, mas entretanto acho que fecundaram dois. Uhum. Ainda Classe não. C, não sei se isto diz alguma coisa, mas tens vários tipos de Ok. classe, Não era a melhor. não era a melhor. Ok. Pronto, resumindo e concluindo, não deu em nada. Hum. Da segunda vez não conseguiu retirar assim nada de especial Ok, e nenhum deles foi fecundado. ok. Veio ter comigo, ela e o marido fizeram tudo muito direitinho. Quantos Eu achei meses esse direitinho? Essa 2 dieta? 2 meses. meses. Em 2 2 meses meses. conseguimos já Em ter 2 resultados. meses, sim. Hum. E eu achei graça porque ela, depois de fazer o tratamento, ela dizia-me: O meu marido vai continuar a tomar tudo. Eu disse: Mas já não precisa. Não, não, mas assim ele toma, é melhor. Disse: Está tudo bem, pronto. Mas isto para dizer que desta última vez recolheram imensos.
E f fecundaram imensos e, portanto, se não estou em erro, eles têm 8 embriões ok, neste congelados. momento. Sim, Hum. portanto, é maravilhoso, Claro, claro que sim, não é? 8 é fantástico. E tem um impacto incrível. Sim. Ou seja, a alimentação melhorou as gametas, né, é assim que se acho que os Sim, ovócitos e sim. o boa. E os espermatozoides. Muito bem. Tu falaste porque tu também passas suplementos, é isso? Sim, Ah, ok. sim. Então não é só alimentar, também há aqui que fazer Não aqui. é, Ana, sabes porquê? Porque as necessidades são tão grandes ou Ok. tão específicas Que que só com a não alimentação chega. não chega. Ou Ok. tu tinhas que comer uma quantidade absurda de determinados Ok. Que nem alimentos sempre são absorvidos depois no que intestino, não não. é? Exato, Ok. que não ias conseguir chegar lá ou não tinhas estômago sequer Uhum. para aquilo. Ok. E portanto muitas vezes tem que ser com suplementação. E olha, por exemplo, a suplementação tem um papel incrível. Bebés com restrição de crescimento intrauterino. Ok. Sabe-se que se suplementarem com creatina, nós, e vejo isso na prática, Uhum. temos bebés que depois conseguimos aumentar o percentil. Ok. E acho isso lindo. Mas atenção, não se ponham a suplementar assim só por suplementar, está bem? Estou a dizer estas coisas, mas procurem sempre um profissional de primeiro. Muito bem. Queria aqui só voltar a. Eu tive a fazer pesquisas a nível de fertilidade em Portugal e, como tu disseste, cada vez mais as pessoas esperam, pensam que têm tempo. Hoje em dia, a primeira gravidez acontece mais ou menos aos 31 anos, pelo menos foram os dados de 2023. Uhum. Lá está, a fertilidade acaba por se reduzir, falaste de 25% para cada ciclo, mas acaba por ser bem inferior Acaba por com ser a menor, idade. exatamente. Também reparei que há um casal sobre 6 que sofre de infertilidade, Uhum. e isto mais uma vez é um número que está a evoluir também por causa da idade, não é? Não só, Não só? não só. A idade, sem dúvida alguma, mas é todo o ambiente que nos rodeia. Ok. Sedentarismo, Uhum. isto contra mim falo que trabalho em casa, mas o Sim, teletrabalho também nos trouxe algumas coisas claro. menos boas, porque se depois não compensares com atividade Uhum. física, Sim, acabas por ser muito sedentária, o próprio ambiente, o stress, até a forma como tu cozinhas os alimentos e onde cozinhas, onde guardas os alimentos, e onde sabes os que isso, compras também, não onde é? compras, se guardas numa caixa de plástico, se guardas numa caixa de vidro, isso tem impacto a nível de fertilidade. E acho que as pessoas nem têm essa noção. Sim. E sim, onde compras, se são biológicos, se não são biológicos, se é tudo embalado, se não é embalado, Uhum. isso tem um impacto muito grande. Também reparei que a taxa de aborto espontâneo acontece, é mais ou menos 15 a 20% das Uhum. gestações, e que isto acontece 80% no primeiro trimestre. Tu com a alimentação conseguimos reduzir essa taxa? Conseguimos reduzir, mas atenção, muitas vezes isso está relacionado com alguma malformação congénita, Ok. e portanto aí não há nada a fazer. Já me aconteceu, sei lá, estou aqui a pensar num caso de uma cliente minha que teve que abortar, na altura até teve que ser um parto, porque já Já que estava tinha passado as avançada, semanas. exatamente, porque tinha uma malformação congénita que os órgãos estavam a crescer para Fora. fora, Ah, ok. exatamente. E isso acontece muito anteriormente, no primeiro trimestre, e às vezes as pessoas culpam-se muito, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, e às vezes tinha só a ver com isso, Uhum. não é propriamente algo que se fizesse. Eu acho é que é algo que não se fala muito e Sim. então choca um bocado Uhum. depois quando acontece. Sim. Tal como a questão da fertilidade. Esses dados que tu estavas a dizer, eu acho que as pessoas não Sim. sabem, não falam. Aquilo que eu estava a dizer, um casal que está há 4 anos a tentar engravidar, a família não sabe. Uhum. A maioria das pessoas não sabe, o que é que se passa, o que é que cada Porquê? casal O motivo pelo luta. qual. É. Exato, sim. Também verifiquei que o tempo médio para engravidar, ou seja, eles dizem aqui 80% dos casais conseguem engravidar em 12 meses. O que é que tu achas desse número? É verdade? Demoram mais? Tem a ver com, lá está, com esse, todo o contexto que os rodeia, os hábitos, os costumes, a alimentação? Depende. Eu por acaso até pensava que era um bocadinho mais reduzido, mas Uhum. sim, porque eu sei que há casais que demoram bastante e então é mesmo uma média. Sim.
porque lá está, há casais que acabam por demorar anos. Mas o que eles dizem é que a pessoa tem que consultar a partir de 12 meses, certo? Ou achas que Depende da é. idade. E Porque depende da idade, depois, exato. O que é que tu por exemplo, a aconselhas? partir dos 35 já aconselham que a partir dos 6 meses já vão a uma consulta de fertilidade. Ok. Eu acho que é mais ou menos Sim. assim. O que é que eu aconselho? Alguém que quer engravidar, eu aconselho que consultem um nutricionista, não só, obviamente, um médico, Uhum, claro, para fazer as análises todas, mas um nutricionista, o casal, para ver se está tudo bem. Não só para ser mais rápido, como uhum, estávamos a falar, mas para garantir que está tudo ótimo com exato. aquelas pessoas Uhum. e que vão ter uma gravidez incrível. Muito bem. Mariana, muito obrigada pelas tuas dicas. Onde é que Obrigada. nós podemos te encontrar? Olha, no Instagram. Instagram, tens página? Sim, Ok. nutri.mariana Moreira. E pronto, e basicamente é por Instagram, tens aí. Facebook também, mas se calhar usas menos. Uso menos. Tenho TikTok também, Ah, porque eu boa, acho que TikTok. o nosso público agora das grávidas já é mais. Não é tanto Facebook, já é Sim, mais sim, sim, já Instagram, evoluiu. mais TikTok. Exato. Eu própria uso o TikTok às vezes como motor de busca. Ok. Não sei se tu fazes isso, Não, por acaso eu ainda não uso. estou. Não... Às vezes alguma coisa que precise ou alguma coisa que quero comprar, não tenho a certeza, Vais e ao vou ao TikTok. TikTok e Ok. vejo. Para marcar consultas contigo. Para Como é que marcar fazemos? consultas Sim. comigo é só entrar em contacto através do Do Instagram Instagram, ou ok. então eu tenho lá o link para o meu WhatsApp Uhum, que dá acesso direto e depois tenho a minha ok. assistente que é a Joana que fala e que agenda tudo comigo. Muito bem. Olha, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Gostava de ter falado muito mais coisas, nomeadamente porque tu falaste das vitaminas e era interessante, acho, termos aqui os alimentos para cada vitamina, nomeadamente, por exemplo, a B12 ou a vitamina D. Cada vez aqui alimentos que acabam por ser os mais adequados, mas será para outras, Obrigada. outro episódio. Obrigada. Obrigada a vocês todos por assistirem aqui ao podcast. Acho que, como eu, aprenderam imenso. Terão então toda a descrição da página da Mariana na descrição do episódio. E já sabem, até para a semana. Obrigada. Tchau. Obrigada, Mariana. Obrigada.